Você já parou para pensar como é feito o processo de criação de um receituário? Que nada é por acaso? Como é feito desde a gráfica até você começar a escrever e que essa escrita não é nada demais? Tem lá descrição, inscrição, superinscrição e todas essas coisas? Não? Nunca parou para pensar? Então nós vamos te mostrar. A primeira e principal parte de um receituário é a sua montagem digital em gráfica. O receituário é onde a presença do cirurgião dentista ficará gravada para o paciente através da sua identidade visual para um bom começo de atendimento. Porém, nessa criação, há alguns pontos de destaques obrigatórios no receituário, como, por exemplo, a identificação, que deve conter nome do profissional, identificação da profissão ICRO, nome do paciente, data de atendimento, endereço odontológico, telefone, e-mail profissional para contato e, possivelmente, Instagram. A parte da gráfica, ela vai exigir um pouquinho mais de tempo a partir do design. Não é só o paciente que visa o design, o dentista principalmente tem a sua identidade visual. E aqui nós começamos a criar na gráfica. A partir da gráfica será feita a identidade visual com a sua logomarca, nome, cirurgião dentista, CRO, e logo após nós teremos a cidade endereçada, data, mês, ano da consulta e o nome do paciente. Esse espaço aqui em branco será para prescrições, certo? E logo embaixo teremos coisas que são relevantes para o paciente, ou seja, telefone para contato, e-mail para contato, o endereço odontológico e o Instagram também, caso o dentista se interesse por isso. Então, assim, essa será a receita com a aprovação do dentista e logo após da impressão, essa será a sua receita para prescrições. A superinscrição é constituída por nome e endereço do paciente, idade e quanto pertinente, sem a obrigatoriedade do símbolo que significa receba. Por vezes, este último é omitido e no seu lugar se escreve uso interno ou externo, corresponde ao emprego do medicamento por vias interorais e parentais, respectivamente. Exemplo: o nome do paciente, João Paulo da Silva Ferreira Prado. Endereço, Rua Antônio Andrade, número 000, Recreio. Idade, 37 e uso oral. Do paciente, a gente coloca o nome dele, o endereço, o CEP, todas as informações corretas. E a gente também coloca o uso, se vai ser oral. Enfim, a gente coloca o uso, como ele vai usar esse medicamento, e a gente coloca a idade, porque a idade também é importante. A gente coloca todas as informações do paciente. Na primeira etapa da prescrição do receituário, o dentista deve prescrever todas as informações sobre o fármaco, começando pelo seu nome genérico. Em seguida, sua forma farmacêutica, seja comprimido, xarope ou gotas, e por fim, a sua concentração, seja 1 grama, 500 miligramas, 400 miligramas, que varia de acordo com a idade ou intensidade da dor. Vamos ao exemplo. Luizinho sentia muitas dores no decorrer da erupção do seu terceiro molar inferior esquerdo. Ao procurar o dentista mais próximo da sua casa, foi indicado a sua extração. Após o procedimento, Luizinho continuou a sentir fortes dores, então o profissional receitou ibuprofeno 400 miligramas comprimido. Na inscrição deve conter informações gerais sobre o remédio, começando pelo seu nome genérico, por exemplo, dipirona sódica. Depois deve ter a sua forma farmacêutica, seja gota, comprimido, líquido, para atender a necessidade do paciente, pois há pacientes que não podem ingerir comprimido devido à idade e condições físicas. E em seguida, deve conter também a concentração, seja 1 grama, 250 gramas, 500 gramas, para atender também a necessidade do paciente. Nesta etapa, o dentista explica o total do uso do medicamento que o paciente irá necessitar. Nessa informação, deve conter a quantidade total de doses e dias que o paciente irá prosseguir com esse tratamento. Vamos ao exemplo.
Luizinho foi ao dentista. Após o procedimento odontológico, sentiu muitas dores. O profissional então receitou um comprimido a cada 8 horas durante 3 dias. Essa informação precisa ser escrita em algarismo hebraico e, em seguida, entre parênteses, precisa estar escrito por extenso. Na subscrição, o profissional precisa descrever a quantidade total de medicamento que poderá ser liberado para o paciente, contendo quantas doses e em quantos dias esse paciente precisará prosseguir com o tratamento. Por exemplo, um comprimido a cada 5 horas durante 7 dias. Ele também deve escrever essas informações em algarismo e, entre parênteses, colocar esse número por extenso. A descrição engloba todas as orientações do prescritor para o uso dos medicamentos ao paciente. Data, assinatura, o número de inscrição, o respectivo conselho ao qual o prescritor pertence, como o Conselho Regional de Medicina, de Odontologia ou Farmácia. Esse receituário médico pode ser feito tanto em meio digital como impresso na forma física. A descrição, ela engloba todas as formas de orientações para o paciente. Então, nela a gente vai colocar todas as informações de como usar aquele medicamento. A gente vai colocar os horários, como usar em jejum ou após o almoço ou café da manhã. A gente vai colocar todas as orientações. Junto a essas orientações, é bom o profissional colocar o número do Conselho Regional. Bom, como eu sou da área da odontologia, colocar o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia. Junto a isso também, a descrição ela pode ser tanto digitalizada como também escrita. O verso do receituário deve ser utilizado para registros de medidas não farmacológicas, dieta, orientações higiênicas, atividade física, reações adversas, aprazamento da consulta de retorno, caso necessário, e outras informações referentes ao tratamento. Esse é um exemplo de um verso do receituário preenchido, com algumas recomendações. Não esquecer de tomar os medicamentos na hora certa, realizar a caminhada 3 vezes na semana durante 30 minutos e retornar no dia seguinte ao término do tratamento com antibiótico. Ele também é assinado pelo profissional. No verso do receituário, não é para dar continuidade a prescrições de remédio, e sim para dar orientações do que o paciente pode ou não fazer durante aquele pós-tratamento, ou pós-cirurgias, dentre outros. E no verso do receituário pode haver ou não algumas informações da clínica, do nome do profissional. E por que não pode ter prescrições médicas no verso do receituário? Porque é apenas para o paciente ver as informações ali orientadas, e não para que o farmacêutico que irá olhar esse receituário ver aquelas orientações. O receituário branco simples serve para receitar medicamentos simples que geralmente não precisam de receita para sua compra, como por exemplo a dipirona, a nimesulida e o ibuprofeno. E mesmo que pode ser comprado com receita, o ideal é que seja comprado com uma receita simples. Então, como receitar? Para se receitar um medicamento, precisa primeiro conter os dados do profissional, como o Ana Alencar de Almeida, cirurgiã dentista CRO, endereço e contato como rua, bairro, telefone, que geralmente são colocados no rodapé, o nome do paciente, Maria Ângela da Silva, via de administração do medicamento, que pode ser via oral, inalatória, sublingual ou intravenosa. O medicamento com miligrama, 500 mg, 250 mg. Quantidade total de comprimidos, 3 comprimidos, 8 comprimidos. Como tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 4 dias. O risco serve porque se o paciente fizer algo abaixo desse risco,
o farmacêutico não poderá vender o fármaco. Também precisa do carimbo e assinatura do cirurgião dentista e a data de prescrição. Para prescrever um medicamento para o seu paciente, você deve se atentar a alguns fatores. O primeiro deles é o problema do seu paciente. E conforme isso, você vai traçar um objetivo terapêutico para o tratamento dele. Deve lembrar também que você deve se atentar às condições individuais daquele paciente, como, por exemplo, custo, segurança, praticidade, eficácia do medicamento. Deve lembrar também que a prescrição deve ser clara, legível, como, por exemplo, se o paciente for muito idoso, você deve explicar aquela prescrição ou o que você está receitando com mais clareza para aquele paciente. Deve também acompanhar e monitorar o paciente durante o tratamento, mostrar as formas de uso do medicamento, como tomar, quando tomar, quantas miligramas tomar e também acompanhar todos os resultados, se o resultado for positivo ou negativo. Se for negativo, você trata outro plano de tratamento para o seu paciente. Como vocês viram, mesmo que seja um receituário branco simples, não é tão simples de elaborá-lo, pois existem etapas e passos a serem seguidos e um complementa o outro, visando o melhor para o seu paciente, é claro, aprimorando também o desempenho do profissional. O receituário branco simples hoje é o mais utilizado pelos profissionais da saúde, por ser claro e objetivo de ser elaborado, mas nem sempre é seguido. Mas esperamos que você não erre mais. Aprenda a fazer um bom receituário para o seu paciente, respeitando sempre as regras a serem seguidas e o passo a passo necessário. Assim, você vai trazer um bom atendimento para o seu paciente e possivelmente também crescer na sua profissão. E é aqui que você aprende a ser esse bom profissional. Até mais!